de nossas vidas, Pai amado, bondoso, fiel, maravilhoso. Senhor, te agradeço, meu Deus, pelo nosso dia, Senhor. Estamos aqui, Pai, tu tens nos sustentado, Pai, com a tua palavra, com a tua força, com a fé, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Agradeço pela minha vida, a vida do meu esposo, do meu filho, da minha família, a vida da família de todos os meus irmãos, da Rome, vovó GG, todos, 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 Pai. Te agradeço, Senhor. E, Senhor, independente da quantidade de pessoas que estejam aqui, Senhor, tua palavra vai ser pregada, meu Deus. Abençoa meu esposo, usa ele, Senhor, coloca as palavras certas na boca dele, Senhor Jesus, e receba, meu Pai, esses estudos, porque é para a tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor. Fica conosco. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Vamos iniciar, né, para honrar as pessoas, honrar a Home que chegou no horário, né, tudo mais, e as pessoas vão chegando aí com o tempo, né? Glória a Deus, que Deus abençoe cada um. Então, nós estamos aqui no meio da defesa do Estevão, né, do discípulo ali, que foi escolhido, né, para ajudar ali na administração, um dos primeiros diáconos ali escolhidos, e ele estava pregando cheio de graça e poder ali no templo, né, com prodígios e grandes sinais, e alguns se levantaram ali contra eles, né, testemunhas falsas foram levantadas e acusaram ele de blasfemar contra Moisés, de blasfemar contra Deus, né, de subverter ali o templo, né, o lugar santo, de falar contra a lei, e acabaram que o levando ali, né, diante do sinédrio, né, diante ali daqueles anciãos, daqueles líderes religiosos que julgavam ali segundo a lei, né? E nós vimos ali que Estevão, ele começou a sua defesa, né? Ele fez como se fosse um resumo ali do livro de Gênesis, né? Que nós estamos estudando ali, começamos a estudar ali com a Jane, né? Estamos quase no fim do livro de Gênesis, e nós meditamos até o versículo 16. Então, no versículo 16, Estevão ele vai falar, né, ao longo desses 16 versículos, ele falou sobre Abraão, ele falou sobre Isaac, falou sobre Jacó, né, falou sobre José ali no Egito, né, falou que toda a família de Jacó foi até o Egito por conta da fome, né, havia trigo, né, na terra do Egito, e havia fome nas outras terras, né, e nós finalizamos ali no versículo 16 falando que Moisés, Jacó desceu ao Egito e ali morreu, mas tinha uma promessa ali de que ele seria sepultado, né, em Siquém. Quando ele morreu, seus ossos foram levados ali para Siquém, né, no túmulo, no sepulcro que Abraão havia comprado dos filhos de Amor, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E nós estamos aqui em Atos, capítulo 7, versículo 17. Então nós iremos continuar aqui a defesa de Estevão, e se Deus quiser, nós iremos até o versículo 50. Então iremos aí pegar uma boa parte dessa defesa de Estevão, né? Glória a Deus. Então, após discernir sobre toda aquela peregrinação de Abraão, de Isaac, de Jacó, sobre a história de José e dos seus irmãos, eles ali, e a gente chega agora ao Egito, né? Chega ali a Moisés, né? Chegamos à defesa nós observamos, né? Eu dei uma lida aqui na defesa várias vezes, e eu vi que essa defesa de Estevão, ela se concentra em 3 personagens principais. Ele se concentra em Abraão, em José e em Moisés. Então, ele já falou de Abraão, né, já falou de José, e agora Estevão vai se concentrar em Moisés, né? Então, o que Estevão quer mostrar com toda essa defesa dele é que a presença divina, ela não se restringe a um lugar, Deus está em toda parte. A gente vai ver isso ao longo aqui da defesa de Estevão. Deus visitou Abraão lá na Mesopotâmia, Deus estava com José no Egito, Deus estava com Moisés, como iremos ver, tanto com Moisés no Egito, como quanto Moisés no Midian, no deserto, em Canaã. Então, Estevão vai mostrar aqui que Deus, que a presença divina, ela não se restringe a um lugar, Deus está em toda parte. É isso que ele está querendo mostrar para o Sinédrio, ali, para aqueles homens. Deus estava com Moisés lá na Mesopotâmia, um local bem remoto. Depois Deus estava com José no Egito, com Moisés no Egito, no deserto, em Midian. Deus está em todos os lugares, glória a Deus.
Então, ele começa a falar aqui no versículo 17, ele vai falar um pouco sobre Abraão, mas ele vai falar da promessa ali, de que tinha uma promessa, né? Na verdade, tinha uma profecia de Deus de que a descendência de Abraão seria peregrina em terra estrangeira. Então, Estevão vai começar a falar sobre Moisés. Então, ele vai falar um pouco mais sobre Moisés, né? Ele falou sobre Abraão, falou sobre José, e sobre Moisés ele decide, fala um pouco mais, até porque ele foi acusado justamente de falar contra Moisés. No versículo 11 nós temos isso aqui, ele foi proferir blasfêmias contra Moisés, foi disso que o acusaram. Então, o povo havia se multiplicado. O versículo 17, como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Então, o povo se multiplica. Havia uma promessa feita a Abraão. Aproximando-se aqui ao tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou. Gênesis 15, 12 fala o seguinte, ó, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, Deus lhe disse, ó, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu, né, Abraão, irás em paz para os teus pais, em paz, né, morrerá em paz. Então, existia uma promessa, né, de que a descendência seria grande, e também existia essa profecia de que eles iriam sofrer ali 400 anos em terra alheia. Então, Estevão já havia falado isso lá no início, né, no versículo 6, quando ele falou de Abraão, ele falou sobre isso, versículo 6, que a sua descendência será peregrina em terra estrangeira, onde serão escravizados e maltratados por 400 anos. Então, eles habitaram ali na terra de Gósen, né, a terra ao lado do Egito. Então, depois eu vou trazer um mapa aqui sobre essa terra de Gósen, onde ela está localizada, né? Ela está localizada ali no delta do Nilo, né? No delta do rio Nilo. Os egípcios ficavam de um lado, né? As cidades egípcias elas ficavam ao lado do rio Nilo. Eles construíam as suas cidades ao lado do grande rio. E os hebreus eles ficaram mais no delta do Parnaíba, nas ramificações, né? Quando já vai chegando ali no mar Mediterrâneo. Versículo 18, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Então levantou-se outro rei, uma dinastia, com um faraó que não conhecia a José, não conhecia os bons serviços que José fez em todo o Egito. Sem ele, né, sem José, todos poderiam ter perecido de fome. Sem a estocagem de alimento planejada por José, a terra do Egito poderia ter ficado desolada, sem ninguém. Na época de José, Jacó e seus filhos haviam recebido o melhor da terra do Egito. Mas a sorte deles mudou aqui com esse novo governo, né, com esse novo faraó. E a multiplicação do povo, né, havia incomodado os egípcios. Nesse tempo, um exército, ele não era... Hoje a gente conta o exército pelo número de tanques, pelo número de navios, né, pelo número de aviões, né, pelo número de bombas nucleares, mas naquela época os exércitos eram contados pelo número de pessoas, número de homens aptos para guerrear. E esse governo, esse novo faraó, eles ficaram com medo, né, da quantidade de hebreus que tinha. Êxodo 1, 7 ao 9 fala assim, ó, e os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles, terra do Egito. E levantou-se um novo rei, né, que não conhecia José, o qual disse ao povo, ó, eis que os povos dos filhos de Israel são muitos e mais poderosos do que nós. E ele começa ali a tramar, né, a fazer maquinar como diminuir esse povo. Ele estava com medo ali que, versículo 10, que viesse uma guerra, e vindo essa guerra, eles se unissem aos inimigos e pelejassem contra os egípcios e assumissem a posse da terra. Então eles começaram a pôr mais cargas pesadas sobre os egípcios,
mas as cargas não eram suficientes. Quanto mais afligiam, mais eles se multiplicavam. Está tudo isso escrito em Êxodo. Eu estou lendo Êxodo, capítulo 1. Até que Faraó disse, não adianta botar mais cargas sobre eles, porque eles estão se multiplicando. Vamos fazer o seguinte, vamos falar ali com as parteiras. Então falaram com as parteiras, Sifra e Puá, o nome das parteiras, e disseram, se na hora ali nascer um menino, vocês matem. Se for menino, ok, deixem viver, mas se for menina, matem. E a palavra do Senhor fala que as parteiras temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, Faraó acaba descobrindo ali, conversa com elas, né, elas dizem lá que as parteiras, as hebreias são vigorosas, né, quando a gente chega lá para fazer o parto, elas já deram a luz, e Deus fez bem às parteiras, e o povo continua aumentando, até que Faraó deu uma ordem final ali, né, uma atitude extrema. Ele ordena que todos os filhos que nascerem dos hebreus seriam lançados no rio Nilo, mas todas as filhas viveriam, né, deixariam viver. Então, é isso que o versículo 19 trata. Outro rei ali com astúcia, ele tratou com uma astúcia, uma inteligência ali para o mal, né? Uma astúcia, que essa palavra aqui no grego significa isso, né? Uma voltada para o mal. Então, ele torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a jogar seus filhos para que não sobrevivessem, né? Jogava ao Nilo. Então, assim, assim, como Satanás faz, né? Age contra o povo de Deus, né? Nós podemos tirar aqui um ensinamento, né? Assim como a ação de Faraó para acabar com os hebreus, assim, aqueles homens para quem Estevão estava discussando, estavam fazendo o mesmo com a igreja, né? Faraó tramou um jeito de acabar com os hebreus e evitar que eles se multiplicassem. E esses homens aqui do Sinédrio, esses líderes religiosos, eles estavam fazendo o mesmo com a igreja, tentando calar a igreja na sua infância. Mas assim como o Faraó não foi bem sucedido, eles também iriam falhar, a igreja prosperaria, glória a Deus. O versículo 20, né, aqui a gente começa, aqui Estevão começa a falar de Moisés, Moshe, né, em hebraico. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, né? Por 3 meses foi ele mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Versículo 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, a partir daqui, Estevão começa a falar sobre Moisés, né? Moisés significa aquele que foi tirado, ou então tirado das águas. Moisés era formoso aos olhos de Deus, uma criança de uma notável beleza. É bem interessante porque a gente vai ver aqui, né, e é assim que a gente estuda Moisés, que Estevão ele divide a história de Moisés em períodos de 40 anos. E é assim que a gente costuma estudar a história de Moisés, né? A gente estuda do 0 a 40 anos, depois a gente estuda dos 40 aos 80 e dos 80 aos 120. Moisés viveu 120 anos. Então, no início aqui, né, do 0 ao 40, Moisés ele nasce quando a perseguição aos hebreus estava no auge. Todas as crianças, homens masculinos, né, do sexo masculino que nasciam, eram jogadas no rio Nilo. E quando ele não podia mais ficar escondido ali, ele foi colocado em uma cesta, todos sabem a história, né? De forma bem resumida, ele foi colocado em uma cesta de juncos, revestida com barro, com betume ali, e jogado ali nas margens do rio Nilo. Sua irmã Miriam vai ao longe, olhando ali para ver o que acontecia com o menino. E Deus o conduz, né? Deus conduz ali as águas do rio até o único local que ele estaria o mais seguro possível, né? O palácio de Faraó, para os braços da filha do Faraó. Então, Deus conduz ali esse barco e Moisés vai para o único local, né? Como Deus é bênção, né? O único local onde ele poderia estar protegido, né? Ela se move ali de compaixão, né? Quando vê aquela criança de rosto formoso, como diz aqui no versículo 20, e ela prontamente ali vai e cuida do menino, né? Até que ela chama até uma ama de leite ali e acaba que Miriam acaba chamando a sua própria mãe, né? E a mãe do menino ali, a mãe de Moisés, a mãe dele própria, cuida do menino até ele atingir uma certa idade. Depois ele retorna para o palácio, claro, né? Ela cria o seu próprio filho ali, né? Deve ter ficado triste ali por ter botado ele nas águas, mas aprove a Deus que ela cuidasse ali por um tempo ali do seu filho, né? Glória a Deus.
Então, Jesus, ele veio também ao mundo em uma condição especial, condições parecidas com a de Moisés. A gente sempre lembra, né, quando a gente começa a falar de Moisés aqui, sempre lembra, né, Salvador do mundo, ele não tinha onde nascer, né, e quando ele nasceu ali, Herodes mandou matar todos os meninos abaixo de 3 anos, né, foi ordenada essa morte ali, todos os meninos ali abaixo dos 3 anos de idade, né. E no versículo 22 nós temos que Moisés teve uma educação de príncipe, os melhores professores, os melhores sábios, os mais estudiosos ali entre os egípcios. Ele aprendeu literatura, astronomia, filosofia, arte, ciências, teve acesso a tudo do bom, né? Ele era príncipe ali, um dos príncipes do Egito, né? Ele se torna um homem adulto ali em toda a ciência, né? Como diz aqui no versículo 22, e era poderoso em palavras e obras, né? Os estudiosos creem que esse poderoso em palavras aqui é na palavra escrita, né? Porque Moisés, ele era ele tinha dificuldade de falar em público ali, né? Talvez ele tivesse um vasto conhecimento, mas ele era fraco em falar em público, né? Tanto que ele, Senhor, envia outro ali, eu sou meio pesado em palavras, né? Glória a Deus. Então, no versículo 23, nós temos, ó, ele dividindo aqui, como eu falei, né, Estevão divide em período de 40 anos, ó, aqui, ó, quando completou 40 anos, agora ele vai falar dos 40 aos 80 anos, ó, quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, a partir daqui, a Jane falou, né, que eles já eram começados a chamar filhos de Israel, e Estevão usa esse termo, filhos de Israel. Ele visita os filhos de Israel ali, e é interessante, eu vou ler até o 28, para a gente entender todo o contexto. Ó. Ele visita seus irmãos, os filhos de Israel, versículo 24. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns com os outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? Então Moisés visita os seus irmãos, os filhos de Israel, ali no versículo 23. Esse visitar aqui, essa palavra aqui no original, aqui que foi escrito na língua grega, ela não significa apenas você ir olhar e passear, né? Porque quando a gente fala em visita, vou visitar ali fulano, você vai lá, olha, passeia ali, mas não é esse sentido. O verbo aqui visitar no grego, um nome aqui bem grande, né, que eu não me atrevo a falar, mas ele significa visitar o pobre, o aflito, o doente, prover, ser responsável, cuidar. Essa palavra é usada aqui e em Lucas 7,16. Lucas 7,16, após curar a viúva de Naim, as pessoas falam assim, ó, tem assim um relato, ó, Lucas 7,16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta, né, se referindo a Jesus, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então, essa palavra visitar aqui, ela tem esse sentido ali, né? Deus visitou, Deus supervisionou com a sua bondade. Então, Moisés visitou aqui no sentido de cuidar, né? Ele deve ter tomado conhecimento que ele era um hebreu ali, e ele tentou ali, viu a aflição do povo e foi tentar, de alguma forma, ali dar assistência, né? Aliviar aquela situação do povo, tornar-se um protetor ali do povo. Mas ele percebe que ele não consegue, não iria conseguir fazer isso sozinho. Acontece um episódio, né, que ele tenta ajudar aqui, como a gente lê, um hebreu e acaba matando um egípcio. E no dia seguinte ele tenta resolver uma contenda ali e as pessoas o repelem ali, né? Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Queres matar-me como matou o egípcio? Ele tenta ser um protetor, ajudar o seu povo, mas seus irmãos o rejeitam como esse protetor, né, esse ajudador. E Moisés foge para Midian, né, versículo 29. A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Que bênção, né? Moisés foge para a terra de Midian, né, próximo ali a hoje é o Monte Sinai, Arábia Saudita.
É interessante Midian, né? Essa palavra Midian, terra de Midian, a gente escuta às vezes falar, mas em Gênesis, ela está lá em Gênesis, nós já estudamos, Gênesis 25, do 1 ao 2. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura, o nome da mulher Quetura. Ela lhe deu a Zimrã, a Joxã, Medan, Midian, Isbaque e Suá. Então, era um dos filhos de Abraão com Quetura, Midian, os midianitas. Midian significa briguento, disputa, contencioso. Então, Moisés foge para Midian. Lá ele se casa com Zípora, sua esposa, filha de Jetro, né, filha de Reuel. Em alguns versículos é chamado de Jetro, outros é chamado de Reuel, então é a mesma pessoa. E ele tem lá 2 filhos, né, Gerson e Eliezer. Bênção, né? Glória a Deus. E ele vai passar aqui 40 anos, ele vai passar dos 40 até os 80 anos em Midian. Lá ele teve todo esse tempo, né, de constituir uma família, de ter 2 filhos. Ele troca, de certa forma, né, não porque ele quis, claro, mas ele troca o trono do Egito pelo deserto, as carruagens pelo cajado, o conforto do palácio para ser um pastor de ovelhas. Então, ele fica ali 40 anos, até os 80 anos, em Midian, né, na terra de Midian, ali onde ele constitui uma família. Então, dos 40 aos 80 anos, Moisés vive nessa terra de Midian. Tempo suficiente para que a família, né, os filhos cresçam ali e tudo mais. E com 80 anos de idade, já um octogenário aí, um oitentão aí, Deus o chama para libertar o seu povo. Versículo 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Então, Deus o chama ali para libertar o povo. Agora sim, agora ele ia conseguir, né? Com Deus ali, agora era bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, Moisés, você, lembrando aqui, ó, a gente não pode fugir do que Estevão quer nos mostrar. Moisés, ele não estava em um templo. Deus encontra ele lá no deserto do Sinai, ali lá em Midian, em um lugar desconhecido, remoto. Deus aparece em uma sarça ardente, com uma chama de fogo aqui, né? Hebreus 12, 29 fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. E nós vamos ver aqui que Deus não se limita a mãos humanas. Mais uma prova que nós temos, ó. Versículo 32, ó. Eu sou o Deus dos teus pais, e assim que Deus fala com Abraão, ó. Com Moisés. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Então, no versículo 33, nós temos ali que Deus ele não se limita a lugares feitos por mãos humanas. Estevão vai falar sobre isso depois. Moisés, ele estava numa terra que não era templo, que não era nem a cidade santa, nem a terra santa. Midian era uma terra estrangeira. Mesmo assim, Deus declara ali que o local que Moisés está é uma terra santa, porque a presença dele santifica o local. Mais uma vez, Estevão está afirmando aqui que a presença divina ali não se restringe a um país, a uma nação. E versículo 34, ó, vi com efeito, Êxodo 3:7, ó, certamente vi a aflição do meu povo, nesse versículo 34, que ele é o mesmo de Êxodo 3:7, vi com certeza a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. E as cargas, né, o peso ali que os egípcios impuseram, né, sobre os hebreus era muito, muito grande, né, eles provavelmente edificaram aquelas pirâmides, né, todos aqueles palácios ali, não sabemos com quantas cidades eles fizeram, né, a palavra do Senhor fala em Êxodo que eles edificaram a Pitom e a Ramsés, mas devem ter tido outras. E a servidão era muito grande ali, né, eles tinham uma vida dura servidão, com barros, tijolos, trabalho no campo,
todo o serviço ali era bem pesado, né? Versículo 35, ó. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então, Estevão traz a lembrança, né, que Moisés ele foi negado pelo povo. Moisés vê um hebreu sendo açoitado por um egípcio, tenta interferir, mata o egípcio, mas no dia seguinte ele tenta resolver uma causa entre dois hebreus e acaba sendo rejeitado por eles. Estevão tenta mostrar para esses líderes religiosos aqui do Sinédrio, né, que ele está se defendendo, que Moisés, a quem Deus enviou como chefe libertador, também foi rejeitado, assim como Jesus, né? Jesus foi enviado como Messias e ele foi rejeitado também. Nós temos que, quando Deus se mostra aqui para Moisés, né? Ele fala o seguinte, ó. Êxodo 3, 13 ao 17. Disse Moisés a Deus, ó. O que é que eu vou dizer, né? Quando me enviarem aqui, o que é que eu vou dizer, né? Quem é o Senhor? É bem interessante esse versículo, né? Para a gente meditar. O Deus de nossos pais me enviou a vós outros. Eles vão me perguntar, qual é o teu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, ó, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. E ele continua falando ao Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó. Me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem feito no Egito. Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra, né, do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Então, assim como Moisés, né, foi rejeitado, Jesus, ele também foi rejeitado por aqueles que deveriam ser os primeiros a o reconhecerem como Messias. Aqueles homens santos que tanto estudaram as Escrituras, que sabiam, né, toda a lei, todos os profetas, sabiam toda a história, eles rejeitaram a Jesus. Eles se dedicavam a estudar, a conhecer a lei, os profetas, mas mesmo assim, eles não conheceram a Jesus, eles não reconheceram que Jesus era aqueles de quem os livros falavam. O viram como um adversário, né? Tiveram inveja, né? Não o viram como o Filho de Deus enviado, né? Para libertar o povo dos pecados. Os líderes religiosos, eles deviam ter sido como Daniel. Daniel 9, quando ele está ali, ele no reinado de Dário, né? Filho de Assuero, ele fala o seguinte, ó. No primeiro ano do seu reinado de Dário, filho de Assuero, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias era de 70 anos. Então, Daniel estudava e entendia. Esses homens aqui, esses líderes religiosos, eles estudavam, mas não conseguiam enxergar em Jesus o cumprimento das profecias. Versículo 36, ó. Este Moisés os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Então, esses prodígios e sinais aqui envolvem, né, tudo aquilo que passou ali, Moisés, né, as 10 pragas do Egito. Cada praga não foi à toa, né, cada praga derramada no Egito tinha um objetivo, que era o de envergonhar os deuses, né, existentes, os deuses que os egípcios cultuavam. As águas transformadas em sangue ali era para um tal deus ali. As rãs que cobrem a terra era contra outro deus do Egito, e todas as 10 pragas do Egito foram assim, até que a última praga ali foi contra todos os deuses e contra Faraó, que se achava um deus. E os hebreus foram libertados ali, atravessaram o Mar Vermelho, 40 anos no deserto, maná, quando Deus transformou ali os céus em uma padaria. As cordonizes, né? O povo se cansou de comer pão, pediu carne, Deus enviou cordonizes, Deus transformou o céu agora não mais uma padaria, continuava a padaria, mas em uma churrascaria, tudo para sustentar o seu povo ali. Águas amargas que se tornaram boas, águas saindo da rocha. Então, muitos foram os prodígios e sinais na terra do Egito. E Estevão traz isso à nossa mente, né? A mente daqueles que estavam ali escutando a sua defesa. No versículo 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel,
Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Então, já falando aqui, já apontando para o Messias, né, para Jesus Cristo, né? O Senhor teu Deus te levantará um profeta, né, semelhante a mim, a ele ouvireis. Ele fala assim no original, né, porque esse 37 ele está se referindo a Deuteronômio 18. E é interessante que quando Deus aparece, né, Deus aparece ali na transfiguração, uma voz sai ali e Deus fala, este é o meu filho amado, né, em quem me comprazo, escutai-o. Então, fazendo uma referência ao que Moisés falou, né, o Senhor Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então, eles tinham tanto respeito por Moisés, tanta admiração por Moisés ali, que não conseguiam ver o que Moisés havia profetizado, um profeta semelhante a ele, Jesus Cristo, né? Versículo 38. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, né? Moisés recebeu a lei, né, de Deus. Moisés foi aquele com quem Deus falava, né? Bramando ali, Deus bramava do Monte Sinai com trovões, com relâmpagos, com trevas. Deu as tábuas da lei para Moisés. Estevão chama aqui de palavras vivas. E Deus também ordenou que Moisés construísse ali um tabernáculo, né? Para guardar ali a Arca da Aliança, né? A vara de Arão, as tábuas da lei, o maná e tudo mais. E para que Deus também aparecesse, né, a presença de Deus na terra ali sobre a Arca da Aliança. Versículo 39, a quem nossos pais não quiseram obedecer, falando aqui que rejeitaram a Moisés, né, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, falando da idolatria, né, que mesmo esse Moisés, tendo tirado o povo ali com prodígios, com sinais, com maravilhas, tendo falado com o próprio Deus, Deus dando a lei para ele, mesmo assim, o povo rejeitou a Moisés. A idolatria, né, ele traz aqui a idolatria do bezerro de ouro, à tona, né? Estevão fala sobre isso aqui na sua defesa. Né, fala isso no 32:4, fala que ele tomou ali das suas mãos e trabalhou o ouro, né? Arão trabalhou o ouro ali e fez dele um bezerro de fundição e falou para o povo, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito, né? E o povo começou a adorar ali o bezerro de ouro, né? Começaram a idolatrar não só o bezerro de ouro, mas também Moisés, Estevão vai falar aqui de outras divindades aqui que eles começam a idolatrar também, ó. Vamos ler até o 43, ó. 41, perdão. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos, né? Nós lemos aqui. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Aqui Moisés, ele vai citar, Estevão, perdão, vai citar o Amós, né? O livro de Amós, capítulo 5. Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então, citando aqui o livro de Amós, né? Amós 5:25. Então, justamente porque o povo deixou Deus de lado ali e foi atrás de bezerros de ouros, né, de adorar milícias celestiais, né, o deus Renfã, talvez alguma entidade ali pagã, o deus Moloque aqui, vem a palavra Moleque, né, por isso que a gente tem que ter cuidado com certos nomes que a gente chama nossas crianças. Glória a Deus. E é como se Estevão, né, você vê que o discurso, a defesa de Estevão, ela é bem grande, né, bem extensa aqui, né, ele vai falando sobre diversos pontos aí do Antigo Testamento, mas é como se Estevão trouxesse à luz as coisas do passado para reprovar o que estava acontecendo no presente. Os ouvintes ali, eles conheciam toda essa lei aqui, mas eles estavam, de certa forma, sem entender no que estava acontecendo. Eles estavam agindo como os antepassados. Moisés fazendo milagres, prodígios, do lado de Deus, e o povo contrário a ele, né, idolatrando o bezerro de ouro. Então, Estevão traz isso à luz para mostrar. Ele vai mostrar lá no final que
os líderes religiosos, né, mataram a Jesus, né? Mesmo Jesus ali se mostrando como Messias com toda sorte de sinais e maravilhas. Então, nos dias de Moisés, o povo havia se rebelado, fabricando esse bezerro de ouro aqui, né, idolatrando o deus Renfã. E nos tempos de Amós, o coração do povo se voltou contra Deus, e era o que estava acontecendo ali naquele momento, né? O povo estava lutando contra a igreja, contra Jesus Cristo, e acabaram atraindo juízo, né? Acabaram, no caso aqui do povo contra Moisés, acabaram sendo levados para a Babilônia muito tempo depois, né? Porque a idolatria continuou em Israel. Foi uma das causas que o povo foi levado em cativeiro. Glória a Deus, glória a Jesus, né? A partir do versículo 44, né, nós iremos tentar ir até o 50. Então, a partir do 44, Estevão termina de falar sobre Moisés. E ele vai falar agora sobre... ele vai falar um pouco mais sobre o tabernáculo, né? Vai falar também sobre a conquista de Canaã e vai falar sobre o período da monarquia, né? Sobre Salomão e sobre Davi. Especificamente sobre esses dois, né? Davi e Salomão. Então, ele tinha sido acusado de destruir o santo lugar, ele vai falar agora sobre o tabernáculo, né? Sobre o templo também. Então, Estevão quer mostrar, para a gente entender, ele quer mostrar nesse discurso aqui que a glória de Deus ela não está ligada à glória de lugar algum. Todo o universo é obra das suas mãos. Os judeus da época de Jesus, eles acreditavam que o templo ele era o único local onde Deus se manifestava. Mas Estevão, ele quer mostrar, por exemplo, ele vai falar agora do tabernáculo, né? O tabernáculo esteve no deserto, em Canaã, esteve na Terra Santa, quando os israelitas conquistaram a terra. E o tabernáculo era um local móvel, justamente para as pessoas perceberem, né, que Deus ele não está no local específico, mas Deus está onde existe ali pessoas voltadas para ele. Ó. O tabernáculo, versículo 44, o tabernáculo do testemunho estava entre vossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. Então Moisés fez ali segundo o modelo de Deus, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Então, a partir da experiência de Moisés no Egito, em Midian, no deserto, Estevão mostra que Deus estava em cada período e em cada lugar. Deus estava em todos os lugares, né? Deus estava no tabernáculo, quando o tabernáculo estava no deserto. Deus estava no tabernáculo, quando o tabernáculo estava na Terra Santa. Quando estava no templo, quando a arca do testemunho estava no templo. Então, você se apegar a um determinado lugar, um objeto ou uma pessoa, é idolatria, que Deus condena na sua palavra. Esse templo, por exemplo, o templo só seria erguido depois, né? O templo só veio a ser depois ali construído por Salomão. E muitas pessoas ali receberam o favor e a graça de Deus em locais diferentes, né? Abraão recebeu o favor de Deus na Mesopotâmia, Isaac já em outro lugar, Jacó em outro lugar, José lá no Egito, Josué já na Terra Santa, Moisés no deserto, Moisés em Midian. Então, Estevão, ele quer mostrar isso, né, na sua defesa aqui. Ele fala que o tabernáculo foi passado de Deus para Moisés, né? Passado de Deus para Moisés, e Moisés depois passou para Josué, e depois passou para Davi, nos tempos de Davi. Então, o tabernáculo, ele foi fundado no deserto, mas ele estava em outro canto, e Deus acompanhava, né? Então, a presença de Deus não está num local específico. O tabernáculo, ele era apenas um modelo, né? Ele fala aqui que era apenas um modelo segundo o qual Moisés fez, né? Um modelo mostrado por Deus, né? Sombra dos bens futuros, como diz no livro de Hebreus, né? E Davi achou graça, né? Davi tentou ali construir uma morada para o Senhor, mas o Senhor foi contra essa construção. O versículo 46 fala sobre isso, ó. Davi achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para os deuses de Jacó. Então, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa, né? Davi, ele teve essa intenção de construir o tabernáculo. Ele estava em casa, né, um certo dia ali no seu palácio, e ele
falou para o profeta Natan: eu moro numa casa de cedro aqui, Deus mora numa casa de cortinas. E Natan diz assim: Davi, faz tudo o que tu quiser, faz tudo que tiver em teu coração. Só que aí quando Natan vai dormir, Deus fala para ele: ó, não é assim. E Natan passa ali, transmite para o Senhor transmite para Davi qual foi a mensagem de Deus, ó. Assim diz o Senhor, Natan falando para Davi, ó: edificar-me-ás uma casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas, em tabernáculos, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei porventura alguma palavra contra as tribos de Israel, porque não me edificais uma casa de cedro. Deus está falando assim: eu pedi alguma casa para vocês, em algum momento eu falei que queria uma casa. Então, e ele acaba, continuando o relato aqui, ele acaba dizendo que Davi não ia edificar, mas o filho dele iria edificar. Tu irás descansar, dormir em paz, e o teu filho, a tua descendência, que sai das tuas entranhas, estabelecerá para mim uma casa com o meu nome ali. E foi Salomão quem fez realmente o templo, né? Salomão quem construiu o templo. E Estevão ressalta no versículo 48 que entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então, Estevão ressalta mais uma vez que Deus não vive em um local feito por mãos de homem. Então, o ponto-chave aqui da defesa de Estevão é essa, né? De Estevão estava sendo acusado de blasfemar contra Moisés, blasfemar contra Deus, contra o lugar, contra a lei, e ele aqui quer mostrar que Deus não habita, né? Ele já falou de Moisés ali, e ele está querendo mostrar agora que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, né? O argumento dele é que o tabernáculo, quando o templo não foram edificados, Deus usou pessoas onde eles estavam. Deus não está limitado a um espaço geográfico. Ele foi atrás de Moisés lá em Midian, né? Foi atrás de Abraão lá na Mesopotâmia. O próprio Salomão fala sobre isso. Em 1 Reis ele fala que habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. 49:50, ó: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então, Estevão quer trazer ali para os líderes religiosos o lembrete ali de que Deus ele não vive numa casa específica. Eles estavam idolatrando o templo ali, como se o templo fosse Deus, né? Paulo fala algo parecido, né? Paulo, quando ele está ali no meio do Areópago, no meio dos atenienses, né? Já no final do livro de Atos, ele diz que notou os atenienses muito religiosos, e ele vê uma estátua ali, que não tem estátua, né, um local vazio, onde tem ao Deus desconhecido, e ele fala que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Então, esse é o cerne, né? Esse é o principal objetivo do livro, desse estudo aqui, dessa defesa de Estevão, né? Mostrar para essas pessoas que Deus visitou pessoas em lugares diferentes para desembocar aqui nessa frase do versículo 48, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O mundo inteiro é o templo de Deus. Ele está presente em todos os lugares. Os ídolos precisam de templos, né, para evitar pegar sol, para evitar pegar chuva, para evitar serem roubados, por exemplo. Mas Deus não. Ele não precisa de nada disso. Ele que manda o sol e a chuva, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, o céu é o seu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Essa palavra aqui, estrado é aquele, quem trabalha em escritório aqui, né? Você fica muito naquela mesa ali de escritório, naquela escrivaninha ali, e às vezes os pés ali ficam inchados, né? Ficam cansados, você bota aquele banquinho e você bota os pés em cima para descansar. As pessoas usam esses banquinhos. Aquilo é o estrado, para você descansar os seus pés, né? Um banquinho baixinho, suporte.
Então Deus disse que a terra é o suporte dos pés dele. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, esse estrado, né? Outras palavras, outras traduções dizem escabelo, né? Escabelo dos meus pés é esse banquinho, né? Então, onde Deus ele submete com seu poder, né? Então, quando os conquistadores eles derrotavam os exércitos inimigos, né? A gente tem aquela figura de o conquistador colocando o pé sobre o pescoço do derrotado. Então, é algo parecido aqui. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então, Moisés ele quer mostrar aqui que Deus está em todos os lugares, que Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente, que ele não está limitado a um espaço geográfico. Ele foi, repetindo, ele foi buscar Abraão lá na Mesopotâmia, onde não existia templo, não existia tabernáculo, não existia nada. Trouxe Abraão para a Terra Santa, depois levou o povo para o Egito, né? Estava com José lá no Egito, depois estava com Moisés em Midian, Moisés no deserto, o povo no deserto, depois em Canaã. Então Deus em todos os lugares, ele não estava limitado em um local, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, quando for na próxima segunda-feira, nós iremos finalizar, né? Já demos uma boa adiantada aqui na defesa de Estevão. Lembrando que Estevão, ele não termina o seu discurso, né? As pessoas se levantam antes dele terminar. Ele vai falar de Jesus e encerra aqui o discurso dele. Ele não chega nem a falar o nome de Jesus quando interrompem ali e o apedrejo, né? Se enfurece contra ele e o apedrejo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Um pouco corrido, né? Porque são muitos detalhes, são muitas. Estevão ele faz toda uma recapitulação aí de Gênesis, de Êxodo. Então são muitos detalhes aí para a gente abarcar, né? Abordar, né? Jane, eu não sei se você já chegou de viagem, se você pode orar por nós. Posso sim. Vamos então, orar. Pode. Amém. Amém. Deus amado, Deus querido, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pelo teu, por ter usado o teu filho de forma que nós possamos ter um entendimento maior, Pai, de tudo que tu fizeste, de todos os teus filhos que tu usaste, Senhor, nessa terra. Ó Deus, que tu continua usando, meu Pai, um com cada dom, e a tua palavra diz para a gente buscar os dons. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro para que cada irmão meu que está aqui, ouvindo essa palavra maravilhosa, que cada irmão meu busque em oração os dons, Senhor. Peça pelos dons que cada um sente no seu coração, que tem vontade de ter. Deus, tu és Deus maravilhoso, tu nos presenteia com esses dons. E, Pai, nós também queremos fazer mais pela tua igreja, fazer mais por nossos irmãos. E esses dons, eles servem para isso, Paizinho. E nós te pedimos, Senhor, ó Deus amado, Deus querido, não somos como Moisés, papai, que foi usado de uma forma tão maravilhosa, mas somos muito pequeninos, mas nós queremos ajudar também, nós queremos participar também, Pai, edificando os nossos irmãos e também, Pai, levando a palavra, Senhor, àqueles que não a têm. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais esse dia, agradeço pela vida dos meus irmãos, traz saúde e paz para cada um deles. E nós, Paizinho, se tu não voltares, papai, amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos aqui mais uma vez, Senhor, para engrandecer o teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos, amém.